Vamos lá, vamos lá. Os ponteiros giram e a nossa roleta também. Funções químicas e suas reatividades. Ácidos e suas reações. O conhecimento não para e nós também não. Vamos ver então como é que estão os nossos queridos participantes. A Maria está afobada e fará dupla com o Douglas. Ele hoje diz estar alegre. Acho que essa dupla vai dar samba. Já o Pedro, que acordou calmo esta manhã, faz dupla com a Rita, que hoje está agitada. Será que vai dar certo? A disputa aqui é contra o tempo. Funções químicas e suas reatividades. Ácidos e suas reações. Vamos lá, sincronia? A disputa começa agora. Hoje vamos falar dos ácidos e suas reações. Um ácido é capaz de reagir de diversas maneiras em diferentes situações, desde metais até com as substâncias que ingerimos. Azia e má digestão? Um antiácido, por favor. Ué, o que isso quer dizer? Parece que a gente tem que descobrir alguma coisa sobre os antiácidos. Será? Nossa, minha filha, por que você tá com tanta fome assim? Saí atrasada de casa, me atrapalhei toda e acabei não tomando café da manhã. Tá bom, olha só. Aos ácidos com efeito, cada metal reage com eles de um jeito. A gente vai ter que procurar alguém que entenda de ácido e metal. Mas onde é que a gente pode descobrir sobre o assunto? Na farmácia. Ah, sei lá, numa farmácia. Será que a gente vai descobrir tanta coisa assim? Pode ser um alquimista. Ah, tá bom, Maria, tá bom. Onde é que você pretende encontrar um alquimista? Tá bom, eu sei que o alquimista não foi a melhor ideia de todas. Já sei. Minha família conhece um médico há muitos anos. De repente rola uma ajuda. Beleza, vamos lá. E você, sabe como um antiácido funciona no seu organismo? Bom, vamos ver então como anda a outra dupla, Douglas e Maria. Um ourives. Quê? Um ourives. O nome ourives vem de ouro. É um cara que trabalha com metais, conserta e faz joias. Ele com certeza vai saber tudo da ação dos ácidos nos metais. Onde é que a gente vai encontrar um desses? Como é que é o nome mesmo? Ourives. Ourives. Na rua. Vamos procurar. Bota aí. Será que eles vão encontrar a pessoa certa para falar sobre esse assunto? E você, já sabia o que é um ourives? A gente conseguiu marcar com o gastro. Mas chegamos no consultório dele e descobrimos que ele está muito ocupado, com consulta até o fim do dia. E que vai tentar nos encaixar. Vamos ter que ficar esperando então, né? Tô por aqui, perto do supermercado. Maria, vamos parar. Como parar? Se a gente parar, a gente nunca vai encontrar ele. O tempo tá passando, Douglas. E não adianta nada a gente ficar que nem uma barata tonta, né, por aí. O que a gente faz, hein? A Maria começou a achar que foi uma péssima ideia a gente ter ido procurar o ourives. Mas foi a nossa única opção. A gente vai continuar procurando. É isso! Vamos parar numa lan house e procurar onde tem um ourives aqui perto. A gente vai direto no lugar certo. Vamos. Oi, doutor, tudo bem? Que bom que você arrumou um tempo pra gente. A gente promete não demorar, tá? Como funcionam os antiácidos no nosso corpo? E por que eles combatem a azia? Bom, os antiácidos existem para fazer o efeito de neutralizar o ácido que é produzido no nosso estômago para fazer a digestão. O ácido clorídrico, um ácido forte que existe para que os alimentos sejam digeridos. Quando esse ácido está em concentração muito alta, ele se torna agressivo para a própria parede do estômago. Então começa a queimar essa parede e, como resultado, surge o sintoma que é conhecido como azia. Esses antiácidos mais usados são representados pelos hidróxidos de alumínio, hidróxido de magnésio e pelo bicarbonato de sódio, que são apresentados sob a forma de líquido ou a forma de comprimidos e são ingeridos para neutralizar a acidez e desaparecer a azia. Os sais de frutas têm como componente principal o bicarbonato de sódio. Este sal regula o nível de acidez em nosso corpo, controlando a concentração de íons H3 ou mais aquoso, provenientes da ionização do ácido através da seguinte reação. O leite de magnésia e os comprimidos de hidróxido de alumínio possuem em sua fórmula íons hidróxido, que reagem com o excesso de íons H3 ou mais aquoso, produzindo água.
A região sudeste do Brasil é a principal produtora de um ácido forte não orgânico, o ácido sulfúrico. Este ácido é importantíssimo na indústria petroquímica. Inclusive, a produção desse ácido é um indicativo para o grau de industrialização de uma região ou país. Se o petróleo é nosso, o ácido sulfúrico também. Brasil! Finalmente a gente conseguiu achar um ourives, mas não foi na internet não. Tinha uma senhora que estava no computador do nosso lado e viu a gente conversando e deu a dica. O mundo real funcionou mais que o mundo virtual lá da Lan House. A gente precisa saber como que os ácidos reagem com os metais. Você trabalha com muitos metais diferentes? Quais? Trabalho com ouro, prata, titânio, cobre e latão, né? Mas cada metal reage de uma maneira diferente. Metais nobres resistem à reação com ácidos, como por exemplo o ácido clorídrico. Neste grupo, além do mais conhecido, o ouro, temos a prata, a platina, o paládio e dois outros menos conhecidos, o ródio e o tântalo. Além de resistirem à ação de ácidos, os metais nobres são raros e o preço desses metais é bem mais elevado em relação aos demais. Um grupo de metais exatamente oposto ao dos metais nobres são os metais reativos. Eles reagem violentamente, tanto com ácidos como com água. A reatividade deles chega a ser tanta que alguns, como o sódio, o potássio e rubídio, necessitam ser guardados em líquidos inertes, como o querosene. Neste grupo encontramos os metais da família dos metais alcalinos. A reação desses metais com água libera hidrogênio gasoso e forma o hidróxido do metal correspondente. Os metais da família 2A também são classificados como reativos, porém as reações são menos violentas quando comparadas com a família 1A. Qualquer base pode ser utilizada como antiácido? Não. As bases que são utilizadas são aquelas que não tenham efeitos colaterais. Por quê? Uma base muito forte, o exemplo mais clássico disso é a soda cáustica. É uma substância básica, mas muito agressiva. Então, se eu usasse a soda cáustica como um antiácido, eu ia fazer uma lesão no estômago pela soda cáustica. Com isso, se tentou encontrar uma saída com uma base mais fraca, que neutralizasse o ácido sem provocar essa agressão. E aí surgiu a utilização do hidróxido de alumínio e do hidróxido de magnésio. A princípio, se usava só o hidróxido de alumínio para poder fazer essa neutralização e funcionava para melhorar a azia, mas começou a provocar um sintoma colateral que era a prisão de ventre. Aí vamos tentar resolver esse problema. Pensou-se em associar o hidróxido de magnésio, que é um laxativo, ou seja, provoca diarreia, de tal forma que um efeito junto com o outro não causasse nem a prisão de ventre e nem a diarreia. E com as proporções corretas foi conseguido e hoje o antiácido não provoca nem a diarreia nem a prisão de ventre, mas melhora a azia, que é a função básica dele. Por que não utilizamos hidróxido de outros metais, como o ferro, o cobre, o zinco? Porque quando você vai administrar como medicamento, você tem que considerar que essa substância vai ser introduzida no organismo do indivíduo. E esse resultado vai ter que considerar as consequências dessa substância no organismo. Então, um metal tóxico, como o alumínio, como o cobre, se você usar numa quantidade que seja suficiente, você vai provocar uma reação em outros órgãos, até fora do estômago, porque ele vai ser absorvido, vai circular, vai para o fígado, por exemplo. O cobre é um tóxico para o fígado, que é o filtro do organismo, e o metal acaba passando por lá e vai provocar alguma lesão no fígado, hepatites e doenças crônicas do fígado, provocada por metais tóxicos. Por isso que a escolha teve que ser sobre um metal eficiente, mas não tóxico. Existe um mineral chamado disulfeto de ferro ou pirita, popularmente conhecido como o ouro dos tolos. A pedra tem esse apelido pois apresenta uma coloração amarela que brilha como ouro, porém não é rara nem valiosa. Quando se joga ácido sobre a pedra, acontece uma reação. A pirita tem como principal componente o sulfeto ferroso. A reação desse sal com ácido irá produzir um sal, cloreto ferroso e ácido sulfídrico, que possui odor assim característico, parecendo ovo podre. O ouro, ao contrário, resiste à ação deste ácido. Olha só, mas como é que a ferrugem entra no metal? Não, a ferrugem não entra no metal. O que acontece é uma oxidação superficial que maresia, a umidade acelera.
Podem entrar as duplas. Aí estão eles. Bacana. Olha, vocês hoje foram muito rápidos, hein? Parabéns. Aliás, o tempo é um artigo precioso aqui no nosso programa. E vejam só quanto material vocês trouxeram. Vocês descobriram que os antiácidos funcionam a partir de reações que neutralizam a acidez, que é a responsável por aquela queimação no estômago, agravada por alimentos e substâncias ácidas. E que a ferrugem é o resultado de uma reação que acontece com os metais menos nobres. O ouro e a prata não enferrujam, por isso são mais valiosos. Eu sou o Juca Amaral e o nosso programa não para. Qual será o nosso próximo tema? Fique de olho, é agora!